Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 61, módulo 3. O assunto: vários LED sendo acionado por corrente contínua. Vamos lá? Em muitas aplicações práticas, temos que dar um jeito de acender vários LED, às vezes dezenas ou mesmo centenas, a partir da energia fornecida por uma única fonte de corrente, por exemplo, pilha, bateria e etc. Existe muita maneira de se conseguir isso. Basta um pouco de atenção e raciocínio para determinar as fórmulas e os cálculos necessários. Trabalhando em corrente contínua, isto é, CC, cuja tensão disponível não seja muito baixa, uma das práticas é colocar em série vários LED. Preste atenção, aluno. Trabalhando em corrente contínua, cuja tensão disponível ela não seja muito baixa, uma das práticas é colocar em série vários LEDs. Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Observe o diagrama. Nesse diagrama, nós temos o símbolo de um resistor ligado em série com 3 LEDs, o L1, o L2 e o L3. Devemos levar em conta que a tensão disponível na fonte de alimentação deverá ser igual ou maior do que a soma das quedas de tensão individuais de cada LED acionado. Sabemos que a queda de tensão individuais de cada LED é de 2 volts. Observe no diagrama que nós temos 3 LEDs. Nesse caso, a queda de tensão é de 6 volts. Já a corrente, uma vez determinada pelo cálculo, será a mesma, através de qualquer componente do circuito. Por quê? Porque os componentes eles estão em série. Nesse caso, a corrente será a mesma. Lembre-se que num circuito em série, a corrente sobre cada componente é igual ao total que circula pelo circuito. Preste atenção, aluno. Num circuito em série, a corrente sobre cada componente é igual ao total que circula pelo circuito. Vamos agora saber qual é a fórmula para calcular o resistor limitador. Resistor limitador desse circuito com os LED ligado em série. Observe com atenção a fórmula ao lado. Na fórmula, nós temos R igual V menos VTL sobre IL. O que quer dizer isso aí? O R é o resistor limitador. V é a tensão da fonte. O VTL é a soma das quedas de tensão individual em relação aos LED, que nós já vimos, que é de 6 volts. Enquanto que o IL é a corrente sobre a qual cada LED funcione, nesse caso, 20 mA. Vamos agora a um exemplo prático. Preste atenção no diagrama ao lado. No diagrama, nós temos um resistor ligado em série com 3 LEDs, o L1, o L2 e o L3. Vamos supor que temos uma fonte de tensão e que seja esta uma bateria de 12 volts. E queremos acionar vários LED que estão ligados em série. Observe o diagrama. Sob uma corrente de 20 mA. Observe que aquele 6 volts é justamente o resultado da soma das quedas de tensão dos 3 LED, que já foi falado. Vamos então à fórmula para achar o valor do resistor limitador deste circuito. R igual V menos VTL sobre IL. R igual 12 volts, que é a tensão da fonte,
menos o VTL, que é a queda de tensão individual de cada LED. Como temos 3 LED, nesse caso é 6 volts. 12 menos 6 igual a 6. Continuando. R igual 6 sobre IL. IL é a corrente que está passando sobre esses componentes. Nesse caso, é 20 mA. Para que o cálculo possa ser feito, temos que transformar o 20 mA em decimais. Nesse caso, em ampere. 0,02. Continuando, 6 dividido por 0,02, temos como resultado 300 ohms. 300 ohms nós não temos no comércio. Temos 330, que é o valor comercial. Então, vamos usar no resistor limitador o valor de 330 ohms. Observe com atenção em relação aos 6 volts de queda de tensão. Podemos ver que o VL1, o VL2 e o VL3 são as quedas de tensão individuais dos 3 LED do próprio circuito. Isto é, os 2 volts de cada LED, resultando no valor de 6 volts. Foi o que fizemos. Agora, quando a tensão disponível ela não é muito alta, seguramente menor do que a soma das quedas individuais de tensão dos LED a serem ligados, podemos assim utilizar para os LED um circuito em paralelo. Preste atenção, aluno. Quando a tensão disponível ela não é muito alta, neste caso a tensão da fonte, seguramente menor do que a soma das quedas individuais de tensão dos LED a serem ligados, podemos assim utilizar para os LED um circuito em paralelo. Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Observe que nós temos 3 resistores, o R1, o R2 e o R3. Observe que ambos estão ligados a um LED, o L1, o L2, o L3. Nesse caso, é conveniente que cada LED seja ligado em série com um dos resistores limitador. Se todos os LED devam funcionar sob a mesma corrente, então, inevitavelmente, todos os resistores, o R1, o R2 e o R3, devem ter os seus valores idênticos. Vamos agora aos cálculos, utilizando esta fórmula para achar os valores desses resistores equivalentes ligados em paralelo. Vamos lá. Observe a fórmula. R igual V menos VL sobre IL. O que quer dizer isso aí? O R é o resistor limitador. O V é a tensão da fonte. E o VL é a queda de tensão dos LED individual. Continuando. R igual 3 volts menos o VL, que é a queda de tensão do LED, que equivale a 2 volts. Então, nós temos 3 volts menos 2 volts, igual 1. Continuando. R igual 1 sobre IL, que é a corrente que passa no LED, que equivale a 20 mA. Só que vamos transformar esse 20 mA em ampere, que equivale a 0,02 ampere, que também pode ser chamado em anotação decimal. Continuando. R igual 1 dividido por 0,02. O resultado, 50 ohms. 50 ohms nós não temos no comércio. Temos o valor de 47 ohms. É o que vamos utilizar como resistor limitador, tanto no R1, no R2 e no R3. 47 ohms.
Observe que foi atribuído ao V uma tensão de 3 volts, que é a tensão de alimentação, e o VL foi atribuído 2 volts, que é a queda de tensão do LED. E o IL é a corrente de 20 mA, que temos que transformar em ampere, nesse caso, 0,02 ampere em cada LED, já que estão em paralelo. Agora, para saber quanto de corrente elétrica o sistema ele vai consumir, vamos então utilizar esta fórmula. Preste atenção, aluno. Para saber quanto de corrente elétrica o sistema ele vai consumir, vamos então utilizar esta fórmula. ITL igual IL1 mais IL2 mais IL3. O que quer dizer isso aí? Eu tenho que saber a corrente total que passa sobre os LED. Observe que são 3 LED. É IL1 mais IL2 mais IL3. Eu tenho que somar a corrente que passa no primeiro LED, que passa no segundo e que passa no terceiro. Nesse caso, ITL igual 20 mA mais 20 mA mais 20 mA. O total é 60 mA. A ITL, então, ela é de 60 mA. Temos que transformar esse 60 mA em ampere. Nesse caso, 0,06 ampere. Fazendo os cálculos, temos como resultado 60 mA. Esta é a corrente total que o sistema vai consumir utilizando esta fórmula. 0,06 ampere, que equivale a 60 mA. Vamos agora calcular a dissipação em watts de cada um dos resistores. Lembrando que cada um deles estão sendo submetido a 1 volts, sob uma corrente elétrica de 20 mA, isto é, 0,02 ampere, por estarem num circuito em paralelo. Preste atenção, aluno. Calcular a dissipação em watts de cada um dos resistores. Lembrando que cada um deles estão sendo submetido a 1 volts, sob uma corrente elétrica de 20 mA, por estarem num circuito em paralelo. Vamos lá? A fórmula da potência. P igual V vezes I. O que quer dizer isso aí? Para eu achar a potência tendo o valor da tensão e o valor da corrente, eu simplesmente multiplico o valor da tensão pelo valor da corrente. Continuando. P igual 1 volt, que é o valor da tensão, vezes 0,02 ampere, que é o valor da corrente. Observe que é 20 mA. Para que possa ser feito o cálculo, temos que transformar em ampere. Nesse caso, 0,02 ampere. 1 vezes 0,02 ampere, o resultado é 0,02 watts. Então, a potência individual é de 2, na verdade, equivale a 20 watts. Observe, 0,02 watts, que equivale a 20 miliwatts. Chama a atenção dos nossos alunos referente às pilhas que serão utilizadas nesse circuito, pois esta tem que ser pilhas grandes. Simplesmente por quê? Porque a corrente elétrica total despendida por este circuito, ela já passou de 60 mA, de acordo com os cálculos, o que esgotaria com relativa rapidez se fosse utilizada uma pilha pequena. Preste atenção que eu vou repetir. Chama a atenção dos nossos alunos
referente às pilhas, que serão utilizadas nesse circuito. Observe o diagrama acima. Observe que estão todos em paralelo. Pois esta tem que ser pilhas grandes. Simplesmente por quê? Porque a corrente elétrica total despendida pelo circuito já passa de 60 mA. Observe que nós fizemos os cálculos. E observe que a corrente total neste circuito é de 60 mA. Isso esgotaria com relativamente rapidez se fosse utilizada uma pilha pequena. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!